Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje com um vídeo bem técnico para responder, na verdade, algumas perguntas que eu recebo via redes sociais, via e-mail. A questão da colocação do stop, quais são os stops, o tamanho dos stops aí interessantes, principalmente em relação ao mini índice. O pessoal tem muita dúvida em relação a isso por causa dos violinos, da questão dos violinos e tal. Bom, nós temos muitas questões relativas aos setups que eu explico diretamente aqui nas mentorias. Então nós temos aqui um trabalho que eu passo aí para o pessoal que faz as mentorias comigo e que nós temos aí a questão da localização dos stops, né? Então, quando você entra aqui na apostila, o pessoal faz e estuda comigo o método, nós temos aí a questão das entradas, das saídas, nós temos a questão da localização do stop, dependendo dos setups que acontecem, certo? Porém, hoje eu quero dar para vocês, mostrar aí para vocês uma ideia bem interessante, que é a primeira vez que eu compartilho aqui no YouTube, que pode ajudar vocês a entenderem melhor aí como funciona o mini índice, a questão dos stops mais interessantes para o mini índice. Obviamente varia de acordo com o time frame que é utilizado, mas o stop tem muito a ver com a, esse indicador aqui, ó, a volatilidade histórica de 22 períodos, ok? Esse indicador tem possibilidade de ajudar vocês no tamanho do stop aí. Um stop, vamos dizer que você tem menos possibilidade de ser estopado, né? Claro que nós temos aí não existe 100% de certeza nas operações. Porém, existe uma ideia que pode ajudá-los na questão do tamanho do stop e esse indicador, na verdade, é a volatilidade histórica de 22 períodos, tá? O que eu quero mostrar para vocês com esse indicador? Vamos olhar o pregão de ontem, né? Estou gravando aqui no sábado, o pregão de ontem, sexta-feira, no dia 7 de agosto de 2020. Nós tivemos aqui um dia até bem difícil de ser operado. Eu vou falar isso em outro vídeo, que será também lançado, a questão das trap zones. Isso aqui foi uma trap zone ontem. Porém, o importante nesse vídeo é mostrar esse indicador como funciona. Eu quero que a gente colocando aqui, ó, em qualquer parte do gráfico, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Ele vai dar colocar aqui, ó, uma linha, aqui, 3,54. Então, observem aqui, ó, quando eu puxo esse, esse ponto aqui de 3,54, aqui, ó, 3,49, aqui, ó, né? Esse vermelho aqui, ó, esse candle vermelho, então observem que 3,49, tá? Tá mostrando a volatilidade histórica de 22 períodos, 3,49. O que eu quero dizer? Eu quero dizer assim que se você decide fazer nessa região, nessa localização, um trade, seja ele na ponta compradora ou na ponta vendedora, de acordo com o método que você opera, o mais interessante o menos, vamos dizer assim, existe menos possibilidade de você tomar stop se o seu stop tiver aí de 349 pontos, 350 pontos. Essa é a ideia da volatilidade histórica. O que acontece? Então eu vou fazer uma compra aqui e colocar stops de 350 pontos? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você tendo um setup nessa região, nesse tempo do mercado acontecendo, existe uma menor possibilidade de você tomar stop em alguma ponta se você colocar o seu stop de 350 pontos. Se o stop for menor de 350 pontos, quanto menor ele for de 350 pontos, maior será a sua chance de levar stop. Tá? Isso não quer dizer que nesse momento aqui do mercado nós temos, para mim, algum setup aqui acontecendo, porque nós não temos. O interessante é observar que
Existem momentos em que você tem mais risco nas suas operações. Então aqui, ó, quando ele deu essa puxada aqui para cima, né? Ele deu essa pancada, aqui eu não consigo nem medir direito, mas está acima de 4. Nessa pancada, qualquer stop aqui de menor de 400 pontos, você vai ter dificuldade em não ser estopado. Existe uma maior probabilidade. Como existem outras situações, então nós temos essa situação, por exemplo, aqui, ó, essa situação, por exemplo, nós temos 2,81, ou seja, 280 pontos de stop, né? Então nós vamos observando por essa volatilidade histórica que existem momentos do mercado que você tem um risco maior, tá? Um risco maior. Isso não tem nada a ver com a questão de risco-retorno, de risco-benefício que vocês podem ter. É somente um indicador, pessoal, é somente uma ideia para ajudá-los na grande quantidade de perguntas e na quantidade de dúvidas que eu percebo aí que muitos operadores têm em relação ao, ao loss, né? Como você deve se proteger, qual que é o tamanho do seu stop, mais interessante, principalmente em relação ao mini índice, que é um ativo muito riscado, muito volátil. Então observem que existem situações de elevado risco, né? A volatilidade histórica ajuda vocês. Eu, por exemplo, não utilizo esse indicador diariamente para eu ficar observando, porque eu já tenho experiência necessária para observar a hora que eu tenho mais risco ou menos risco, né? Então, por exemplo aqui, ó, no método que eu opero, né, que é o método Oliver adaptado por mim para o mercado brasileiro, nós temos aqui a possibilidade, embora que esse candle aqui ele não é aquele candle que eu gosto de entrar, né? Mas nós temos a possibilidade aqui, quem é mais agressivo, essa situação aqui nós temos uma GBTO. Então nós temos uma GBTO aqui, ok? Temos uma GBTO aqui. Eu naturalmente não gosto por causa do pavio desse candle, outros detalhes que eu explico mais na mentoria. Porém, o que acontece? Eu não entro nessa situação, eu não vou entrar aqui, a venda seria na perda desse candle aqui, porque o meu stop está aqui. Então é um stop caríssimo, né? E eu já naturalmente, eu já visualmente observo que o stop está caríssimo. E a questão do stop caro já me impede muitas vezes de entrar na operação. Agora, independentemente disso, observem que nesse momento aqui, ó, exatamente nesse momento aqui, ó, tá? Se eu colocar nesse momento, né, que seria o momento da venda, seria esse momento. Nesse momento aqui, nós estamos com mais de já chegamos aqui, ó, já estamos quase no 4, tá? Então já estou quase com 400 pontos aqui de volatilidade, quase 4 na volatilidade histórica, né? O 4 na volatilidade histórica significa como se você tivesse 400 pontos de stop. Então, se eu já estou aqui no 4, já estou no 3 aqui, já quase chegando no 4, eu já estou com um risco aqui possível aí de 400, ou seja, qualquer stop menor de 400 pontos de eu entrar nessa GBTO aqui, eu tenho grandes chances de ser estopado. Grandes chances de ser estopado. Agora vamos observar um detalhe interessante, por exemplo, assim, eu estou no time frame de 5 minutos. Excelente, se eu colocar para os 2 minutos. Observe que se eu colocar para os 2 minutos, tá? Se eu colocar aqui pelos 2 minutos, aqui por exemplo, aqui, ó, pelos 2 minutos nessa região, observem que nos 2 minutos, olha lá, 2,13, tá? Eu tenho alguns até menor aqui de 1,80, tá? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, nessa parte aqui, não quero dizer que tem algum setup aqui, porque na verdade não tem, né? Mas se nós colocarmos nesse ponto aqui, nós estamos com um ponto de 1,8. Ou seja, nessa situação aqui, um stop adequado estaria acima de 180 pontos, que é menor, obviamente, que o stop dos 5 minutos, né? Do time frame de 5M. Aqui nós estamos no time frame de 2M, né? Então, claro, óbvio, que nos 2 minutos nós vamos ter stops menores.
Porém, observem que, olha o indicador aqui, 1,84, um stop de 180 pontos. Não quer dizer que não dá para ser feliz com um stop de menos de 180 pontos nessa região aqui. Porém, falo que é mais seguro você estar com um stop de 180 pontos para não ser violinado. Essa é a ideia da volatilidade histórica também exponencial, evitar o violinos, embora não evita totalmente, obviamente. Se nós colocarmos aqui em 1 minuto, tá? Se nós colocarmos em 1 minuto, por exemplo, ó, colocamos em 1 minuto, por exemplo, aqui, ó, 1 minuto, nós temos aqui, ó, 1,34, 1,20, né? Obviamente, então, quanto mais eu desço o time frame, né, existe a volatilidade histórica, ela diminui aqui de valor, né? E obviamente eu também diminuo da possibilidade de tomar um stop maior. É claro que isso não significa que eu vou ter gain porque eu baixei o time frame. O pessoal acha que isso aí é uma métrica no mercado. Isso não é verdade. Às vezes no time frame, eu por exemplo não gosto, eu só gosto de 95% do tempo eu utilizo 5 minutos, porque eu também gosto de muitas vezes alongar os trades. Quem sabe como eu opero, quem observa meus vídeos aí no YouTube sabe que muitas vezes eu gosto de alongar o trade, né? Gosto de ficar mais tempo aí no trade, alongar o trade, ganhar mais pontos, né? Então eu prefiro aí realmente nos 5 minutos. E isso vai crescendo, né? Se nós colocarmos aqui nos 15, por exemplo, ó, vou colocar nos 15, existirão momentos aqui, por exemplo, nos 15 minutos, ó, vamos observar aqui, ó, né? Observar aqui nesse ponto. Observe que nesse ponto aqui, ó, nós estamos aqui com uma volatilidade quase 4,2, quase 5, né? Ou seja, menos de 500 pontos aqui. É difícil você ter um gain aí sem você colocar uns 500 pontos de stop, né? É o stop, vamos dizer assim, mais seguro, né? E isso vai crescendo na medida em que você aumenta o seu time frame. Então essa ideia realmente da volatilidade histórica de 22 períodos é interessante para vocês observarem as possibilidades que vocês têm de ganhar de um stop mais seguro, por assim dizer. Seguro entre aspas. Absolutamente nada é 100%. Absolutamente nada é 100%. Ok? Então, colocando até, brincando aqui, ó, colocando aqui para vocês uns 60 minutos, por exemplo, vocês podem fazer aí em casa utilizando. Então, nós temos aqui, ó, uma volatilidade histórica de 9,11, ou seja, 910 pontos aí de stop mais seguro. Tá? Isso é que significa, é um indicador muito interessante para essa ideia que eu quero mostrar aí para vocês. Ok? E isso pode ser utilizado em qualquer ativo, tá, pessoal? Em qualquer ativo. É. Até nas ações, por exemplo, também. Ó. Vou colocar nas ações aqui, 5 minutos nas ações, por exemplo. Ó. Como é que pode ser utilizado? 7,51, por exemplo. Né? O que significa aí 7,51 nas ações, pessoal? O que significa? E o significado disso, eu estou preparando um novo módulo para vocês aí das mentorias, então eu vou lançar em breve um módulo aí para explicar detalhadamente isso aí em relação às ações, ok? Mas obviamente tem essas questões também da volatilidade histórica aí de 22 períodos que pode ser utilizado em vários time frames, em vários ativos, na verdade em todos os ativos, ok? Isso que eu queria deixar aqui para vocês. Excelente final de semana.